Convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no capítulo 5 de Efésios. Estaremos lendo inicialmente do versículo 1 até o versículo 14 e estaremos meditando na palavra com base dos versículos 8 a 14, mas para melhor entendimento, leamos a partir do versículo 1, que assim diz o texto: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também o Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra e de procurar com isto ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade. Rogamos sobre nós a sabedoria vinda de Ti, ó Deus, para que possamos realmente entender a Tua Palavra e fazer a Tua vontade. É o nosso desejo, por isso pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Não sei em quantos lugares de Brasília nesta semana, mas numa das noites de chuva ou de preparação para um temporal, faltou luz em alguns bairros. Especificamente na área que eu moro, a luz ia e voltava intermitentemente. Mais do que isso, havia duas fases funcionando lá em casa. Ora, um quarto ou outro funcionava com luz normal, o outro apagada, ou a outra parte apagada, e depois elas revezavam entre si. Pior, ora ficava fraca e ia fortalecendo-se ao ponto de ficar muito forte, trazendo certamente riscos aos objetos eletrônicos. E nós resolvemos tirar tudo da tomada por uma questão de cuidado e de proteção daqueles bens. E o que tem a ver isto? É que muitas vezes nós, como luz do mundo, corremos este risco de estar com capacidade normal, a partir de uma conexão plena, constante, regular, também normal com Deus, a fonte de toda a luz. Mas muitas vezes, por causa das nossas limitações, das nossas ações, a nossa luz, como luz do mundo, começa a enfraquecer-se ao ponto de apagar-se. E ficamos no escuro ou como verdadeiras trevas. Em alguns momentos, também fora de um equilíbrio, alguns se acham tão iluminados que ficam naquele ponto de queimar objetos. Tudo que olha, tudo que vê, tudo que toca é pecado. Mas Deus nos convida a uma posição de equilíbrio, onde a luz de Deus brilhe no mundo a ponto de contagiar, de iluminar
de convencer e de salvar. Paulo, neste texto, ele alerta a partir do versículo 8, que nós éramos trevas e agora somos luz. E ele então nos propõe uma vida de constância espiritual, onde não haja esta intermitência, certamente prejudicial, não só a objetos eletroeletrônicos, ou a um dia a dia, ou a uma noite a noite de uma casa, mas à vida espiritual de todos aqueles que se relacionam conosco. No domingo passado, o reverendo Marcos Alexandre pregou aqui, entre os versículos 3 a 7. Fez uma explanação mostrando-nos, com base na palavra, uma série de pecados ou de obras das trevas que nos assediam e que procuram apagar a nossa luz. Falou sobre uma imensa relação de impurezas, de conversações torpes, de palavras vãs, falou sobre chocarrices, as piadas com as coisas santas ou sérias, falou sobre os incontinentes, os impuros, os avarentos e a consequência na vida daqueles que assim vivem o seu dia a dia. Falou sobre o cuidado que devemos ter com as nossas palavras, sobre o cuidado que devemos ter de não participarmos com aqueles que tais coisas praticam. Vimos também alguns domingos atrás, anteriores ao domingo passado, sobretudo nos 2 primeiros versículos do capítulo 5, que Paulo define o modelo daquele a quem devemos seguir. E ele diz então no capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então aqui ele cita a pessoa do próprio Deus, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e ele cita a pessoa de Cristo, aquele que veio para nos salvar e também quem disse para cada um de nós, vós sois luz do mundo. Devemos perceber aqui, no capítulo 5, verso 1, que Paulo faz uma conexão, sede, pois. E esse sede, pois, ele está linkando aos 4 primeiros capítulos do livro de Efésios. Abra no capítulo 1 e acompanhe conosco. Neste primeiro capítulo, onde nós podemos ver a partir dos títulos de cada texto ou contexto, que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo e que fomos selados com o poder do Espírito Santo. No capítulo 2, nós podemos ver que fomos tirados do pecado para a salvação pela graça de Jesus Cristo, não pelas obras, isso não vem de nós, por isso pela graça somos salvos, e também que fomos unidos pela cruz de Cristo, nós, gentios, aos judeus, a quem era dada a promessa desde o Antigo Testamento. No capítulo 3, nós vemos que fomos vocacionados para servir a Deus. Paulo intercede pelos gentios, pelos efésios, pelos judeus. A palavra intercede por nós diante de Deus, para que Deus também nos dê esta capacidade de colocar em prática a vocação que Ele nos deu ou que nos vocacionou. No capítulo 4, então, que antecede a este texto que estamos lendo, nós somos exortados à unidade da fé, a uma vida de santidade. E então Paulo inicia o capítulo 5 dizendo, sede, por causa de tudo isso, imitadores de Deus como filhos amados. A única condição de colocarmos em prática tudo aquilo que Deus já nos proporcionou, nos vocacionou ou nos exorta a fazer, é olharmos para Ele, olhando para Ele, Deus, como nosso modelo único, modelo de santidade, de retidão, de justiça e de verdade. E foi para isso que Ele mandou então Jesus Cristo, por isso devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si ou a si, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Eis os nossos modelos. E hoje, quando nós lemos este texto, sobretudo a partir do versículo 8, texto que nos é dado para reflexão, nós vemos que Paulo não está aqui falando de um ambiente, mas ele está falando de um estado pessoal. Nós não estávamos nas trevas. Ele diz, porque outrora eres trevas. Porém agora vocês não estão somente na luz, mas vocês são luz, a própria luz do mundo. E eu quero então pensar com os irmãos a respeito dessa colocação de Paulo sobre ser ou não ser. E eu não traria numa segunda parte desta frase, eis a questão. Mas afirmo para todos que não é opção, é missão. Ser ou não ser, não é opção, é missão, é vocação. Ser ou não ser, eis a questão, parte da peça de Hamlet, de William Shakespeare, daria-nos a ideia de poder decidir sobre isso. Mas Deus nos chamou e por meio do próprio Filho disse, vós sois luz do mundo. Isso não é uma opção nossa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, durinho, sem chance de qualquer iniciativa. Mas antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. E Ele nos ressuscitou, nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou e Ele tem nos capacitado, porque aquele que começou a boa obra em nós é aquele que se comprometeu a terminar esta boa obra em nós quando seremos glorificados no céu. Então, ser ou não ser? Não é uma opção, queridos. Deus nos deu o privilégio, Deus nos deu a bênção de sermos esta luz, luz que não é nossa própria. Nós somos reflexos da luz de Deus, luz que veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos reflexos da luz de Jesus e não podemos nos omitir. É sobre isso que eu quero pensar de forma breve e objetiva com os irmãos nesta noite. Sobre um primeiro ponto que diz, fomos feitos luz do mundo para resplandecer nas trevas. Outrora éramos trevas, porém agora somos luz e devemos andar na luz, luz que vem do Senhor. Este texto está em consonância com a palavra de Jesus em Mateus 5, 14 a 16, já citado aqui por mim, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus disse isso para nós, Ele disse, eu vos fiz luz do mundo, não para ficarem apagados ou escondidos, mas para brilharem em lugar que possam iluminar, alumiar, resplandecer na vida de todos aqueles que convivem com você. Quer seja dentro do seu lar, na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, quer seja na sua faculdade, diante de um professor, de um colega ou dos seus alunos, na sua escola, da mesma forma, diante daqueles que se relacionam na escola com você, quer seja no seu local de trabalho, quer seja no trânsito ou na sociedade, onde estivermos, na alegria ou na tristeza, na tranquilidade ou no estresse, nós somos luz do mundo. Luz que foi feita por Deus
para brilhar. E quando eu me referi luz do dia a dia, lembram-se que eu disse luz da noite à noite? Porque durante o dia, que diferença faz uma forte iluminação? Mas no meio das trevas, e este mundo jaz no maligno e em trevas, fomos colocados como luz do mundo neste mundo, para brilhar no meio das trevas, a fim de que a glória do Senhor seja vista, a fim de que pessoas sejam atingidas pelo poder de Deus, e é para isso que brilha a luz, para confrontar o pecado, para iluminar as vidas e para mostrar a glória de Deus. Ser ou não ser, luz do mundo, não é opção. Antes, como trevas, produzíamos frutos das trevas. Agora, como luz, embora o que produziria um pé de luz? Mas estes frutos que Paulo cita aqui no versículo 9, não tem ideia de fruto como de uma árvore, mas como consequências, como efeito de uma vida que é a própria luz de Deus na face da terra. E ele diz: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade é um dos frutos do Espírito Santo. E só a presença do Espírito Santo de Deus é que nos há de capacitar a dar ou a produzir este fruto. Isso quer dizer que só a presença do Espírito Santo há de nos iluminar e nos capacitar a brilhar no meio do nosso viver. Justiça. Outra obra e ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do juízo e da justiça. Ser justo. Embora nós saibamos que não há um justo sequer, mas aquele que é convertido pelo poder de Deus e aquele que é transformado em luz do mundo, ele agora passa a produzir frutos dignos de justiça, porque a presença de Deus nele há de capacitá-lo a transmitir as virtudes, a vontade, o caráter de Deus em meio às trevas. E vivemos num mundo de injustiça, injustiça social, injustiças políticas, injustiças religiosas muitas vezes, injustiças familiares, injustiças em geral. Mas aquele que tem o poder de Deus na sua vida e que tem o brilho da luz de Deus e que é a luz do mundo em meio a um mundo de trevas, ele passa a ter atos de justiça. E Paulo fecha aqui num terceiro fruto, fruto de verdade. E somente conhecendo a verdade, que é a palavra, podemos estar também em condição de transmitir, de viver esta vida de verdade no nosso dia a dia. O próprio Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o conhecimento, a intimidade, a comunhão com o Senhor Jesus, este compromisso com Deus, o Pai, com o Filho, Jesus, esta comunhão com o Espírito Santo, esta presença real e poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacita a viver uma vida em verdade e de verdade, onde o sim, sim, ou o sim é sim, e o não é não, onde nós nos submetemos à vontade de Deus e Ele nos usa como verdadeira luz do mundo. Ao ponto de podermos dizer, como Moody em uma de suas pregações, se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Nós somos a luz do mundo. Antes éramos trevas. Talvez fosse isso que os vizinhos viam em nós, em nossas relações, em nossas ações, em nossos testemunhos. Hoje, agora,
somos luz, luz que brilha em meio às trevas. Uma segunda reflexão: nós fomos chamados para sermos atalaias, a fim de denunciarmos o pecado. Mas que palavra é essa, pastor? Atalaias. Atalaias que foram constituídos por Deus num certo momento da vida do povo de Israel, eram vigias, eram sentinelas que eram colocados em torres altas, em locais apropriados, específicos, para verificar a aproximação dos inimigos. E eram orientados a gritar em alta voz, informando a guarda, para que se preparassem, se protegessem contra os possíveis ataques daqueles inimigos que se aproximavam. E quando ele diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Paulo está dizendo que nós devemos estar aqui como atalaias, como vigias, como sentinelas, prontos para dizer não ao pecado, para levantarmos nossas vozes e reprovarmos ao pecado, ao inimigo, a partir do momento que ele tenta nos atacar e se aproximar de nós, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida conjugal, quer na nossa vida familiar, para aqueles que namoram, quer do nosso namoro, onde estivermos em quaisquer situações. Ser ou não ser atalaia, sentinela, vigia, também não é uma opção. É uma determinação do Senhor. Vejam Isaías 21:6, pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir, aquilo que ele enxergar, que trouxer perigo, que ele diga, que ele grite, que ele informe. Em Isaías 21:8 diz assim, então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabemos que o Senhor não dorme, nem toscaneja, nem cochila, é Ele quem cuida de nós, mas compete a cada um de nós também fazer a sua parte. E devemos estar atentos, por isso a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabemos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, mas devemos também nos submeter do Senhor, agrada do Senhor, fazer a vontade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em relação aos atalaias, quando nós chegamos em Isaías 52:7, que formosos são os pés sobre os montes daquele que anuncia as boas novas do Senhor, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E no versículo seguinte ele diz, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor ao meio do povo de Israel. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Papel do atalaia, além de ver a aproximação dos inimigos, além de alertar aqueles que podem combater o inimigo, a partir do seu próprio coração, aqueles que convivem com ele, ele também no momento certo exulta ao Senhor, alegra-se diante de Deus, exalta ao Senhor e exulta-se diante de Deus, alegra-se diante de Deus, por causa da presença, da ação e do poder do Senhor na vida do seu povo. Mas há um risco muito grande, porque muitas vezes os atalaias começam ou podem se omitir. Em Isaías 56:10, o título deste texto diz, ai dos guias ou dos atalaias cegos de Israel.
E no versículo 10 diz assim: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, latir, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Imagine você colocar uma vigia ou uma sentinela, na sua casa e encontrá-lo dormindo. Que virtude há nisto? Que segurança ele estaria lhe oferecendo? Assim somos, como atalaias do Senhor, quando convocados por Deus, quando instituídos por Deus, quando feitos atalaias pelo Senhor, somos encontrados dormindo, desapercebidos da aproximação ou da presença ou da ação do inimigo em nossas vidas, da ação do pecado em nossas vidas. Eis a razão porque João Calvino diz o seguinte: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Somos atalaias, somos chamados por Deus para denunciar o pecado. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Calvino entendeu isso claramente, então ele diz: se eu perceber, se eu vir a palavra de Deus sendo atacada, a igreja do Senhor sendo denigrida, o reino de Deus sendo envergonhado, cabe-me a mim falar, denunciar, agir como sentinela, como vigia fiel, como servo de Deus, como atalaia. E então somos exortados, em terceiro lugar, a uma vida de vigilância permanente. E no versículo 14, o apóstolo Paulo alerta a igreja em Éfeso e a igreja do Senhor em todos os tempos. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Noutra versão, e Cristo te esclarecerá. Neste texto, que tem a ver, segundo alguns estudiosos, com Isaías 52:1, que diz: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Neste texto, quando Paulo nos exorta a ficarmos atentos, a não cochilar, a não dar lugar ao diabo, a cumprir a nossa parte, ele está exatamente dizendo que aquele que é a luz do mundo, que aquele que é atalaia, não pode viver uma luz intermitente, ora acesa, ora apagada, ora fraca, ora forte, e nem uma atalaia que ora está olhando, ora está desapercebido, ora está atento, ora está cochilando ou dormindo profundamente. Somos convidados por Deus a despertarmos, a ficarmos atentos. E eu lembro-me então de uma frase de Richard Baxter que disse: a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Muitas vezes, o que nos leva a estar entre os mortos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, são os prazeres, os desejos da carne, as influências do mundo, as obras das trevas, a quebra da comunhão com o Senhor. Mas, se nós negarmos em primeiro lugar aquilo que nos distancia da presença do Senhor e da sua comunhão, nós estaremos bem preparados para defender o reino, a palavra e a nossa vida cristã. Eu quero concluir, queridos, com uma história contada como verídica, momento em que Alexandre o Grande andava entre o seu exército e é denunciado a ele um dos seus soldados que havia
cometido um ato de covardia que todos tomaram conhecimento, e ele manda chamar o seu soldado. E a primeira coisa que ele pergunta: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, constrangido, diz: eu sou Alexandre. E ele olha então para aquele seu xará e diz imediatamente: renuncie à sua covardia ou renuncie ao seu nome. Não podemos ser covardes como cristãos. Sabemos que o mundo, a carne, o diabo, as trevas impõem sobre nós verdadeiros ataques, mas sabemos em quem nós cremos. Sabemos que Ele é fiel, sabemos que Ele é poderoso, Deus é o Shaddai, sabemos que Ele está conosco em todos os instantes, sabemos que Ele se compromete a nos abençoar, e por isso não precisamos e nem podemos nos acovardar. Eu bem sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, o meu coração, a minha fé, até o dia final. Este é o nosso desejo. Se há uma síndrome de normalidade no mundo, não é isso que Deus quer. Tudo é normal. Não, o pecado não é normal. O pecado, ele tenazmente nos assedia e tenta nos derrubar. O inimigo jaz feroz tentando nos enredar. É por isso que o Senhor nos convida para uma vida como luz do mundo, como atalaias, mas sempre atentos à sua disposição. Eu quero dizer, irmãos, que ouviremos dentro de alguns instantes a seguinte mensagem cantada: aqui chegamos pela fé, confiando em Deus, a palavra é fiel, não olharemos para trás. Eu relembro que Deus fez por mim as coisas impossíveis, nas mãos do meu bom mestre entregarei. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor seja aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Chega.